E olha o trem chegando, e o trem vem chegando aí com todo vapor, com toda a animação. Ai, verdade. Hoje o trem Cadê? voltou, né? Animação total. Voltou. Quanto tempo, né? Muito tempo, né, gente? Muito tempo assim, a gente buzinar aquela buzina do trem. Nós aqui, chegando. Aí, Mas a gente tá brincando, mas o assunto hoje vai ser um assunto bem sério, né? bem sério. Apesar que Paulinha, ultimamente, ela tem trazido até vocês um assunto bem sério sobre relacionamentos abusivos, pessoas que entram nesses relacionamentos sem perceber o buraco que estão se metendo, um buraco sem fundo, e muitos entram e não voltam mais, né, porque são mortos nesse relacionamento, e tem sido interessante o assunto. Eu tenho falado um pouquinho de algumas experiências que eu vivi, não só em relacionamento, mas Infelizmente que você viveu. Infelizmente. E que muita gente aí está vivendo também do outro lado. Nós estamos também falando também desse momento difícil que a gente está passando, que é a pandemia, né? Verdade. Mas nós temos que tirar a lição de tudo o que acontece na nossa vida. E é onde eu estou fazendo esses vídeos e vocês deram um espaçozinho, a família, né? Que nós somos uma família muito unida, muito unida, graças a Deus. Graças a Deus. Mas eles deram um tempinho, a Taninha, o pastor, que é meu pai, né? Eu me chamo Pastor Ivaldo, deu um tempinho também para mim poder estar falando um pouquinho aí das experiências. Mas a gente vai estar voltando aí devagarzinho de novo, né? E a família toda reunida. E você aí do outro lado, quero te desejar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Não sei que horas esse vídeo vai estar chegando aí do outro também, lado. eu sei, mas não vou dizer também. Da sua telinha. Sinta-se abraçado, né, por mim e toda a Pelo minha papaizão família. aqui, né, também. Toda a minha família. E aí? E hoje, né, um dia muito especial. E nada melhor, porque como eu falei, é meu pai, mas também o meu pastor. Pastor. Pai e o meu pastor. Eu ouvi isso algumas vezes. Isso. E hoje a gente vai vir aqui tirando dúvidas. As nossas dúvidas sobre a Páscoa. Qual é o significado da Páscoa? O que é Páscoa? Hoje vai ser bem resumidos, com uma linguagem bem simples, sem teologia, porque teologia muitas vezes complica, né? Páscoa, a princípio é uma festa judaica, uma comemoração de origem judaica, referente a um ponto na história dos próprios judeus, que marcou a vida e a história dos próprios judeus, né? Isso aconteceu lá muitos e muitos anos atrás, e é história verídica. Isso não é conto de carochinha, não é material de romance escrito por Jorge Amado ou por muitos outros romancistas. São verdades que foram escritas e registradas como verdadeiras, e a gente crê também nisso, porque a Bíblia, hoje mesmo eu vi alguém perguntando: que tipo de livro é a Bíblia? A Bíblia é um livro de história? A Bíblia é um livro científico? A Bíblia é um livro religioso? O que é, na verdade, a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, que contém, está envolvida e se envolve em tudo isso. São verdades relatadas que estão aí até hoje para o nosso aprendizado, né? Na verdade, é o manual de Deus para a nossa vida. E na Bíblia está escrito a respeito da Páscoa. E quando foi realizada a primeira Páscoa? Boa pergunta. Que muita gente não sabe, né? E eu já ia até entrando nisso aí. Quando os judeus, depois da morte de um dos grandes líderes, chamado José, líder dos judeus chamado José, ele morreu no Egito, ele morreu como um grande governador no Egito. Passaram-se alguns tempos, nem mesmo os judeus se lembravam mais dos feitos de José, assim como os próprios egípcios, que foram beneficiados com a sabedoria, com a maneira como José administrou todo o Egito e todas as terras que no Egito buscavam subsistência, alimento, porque não existia
alimento nas nações vizinhas, somente no Egito por causa da sabedoria de José. Pois bem, José morre, ainda não terminei, José morre e o povo egípcio não tem o conhecimento, não se identifica com José dos faraós passados, e o povo judeu que estava vivendo no Egito começa a crescer em número. Os egípcios então começam a ficar assustados com o crescimento numérico desses judeus e temem uma rebelião dos judeus, que não viviam como cidadãos comuns, eles viviam como escravos. Eles trabalhavam para servir aos egípcios. E quando os judeus foram enviados para lá, não foram para isso. Foram para viver como se fosse na sua própria terra. Moral da história, o povo é sacrificado, o povo é judiado pelos egípcios, o povo é escravizado até a última instância, e alguém lembra-se de Deus, porque todos os males que a gente vê escrito na história tem um porquê, tem uma causa, né? Isso que a gente vive aqui não é um acaso. Essa questão do vírus não é um acaso. Se você procurar saber a fundo, não é um acaso. Tem vários motivos. Entre eles, eu me arrisco a dizer político. Eu me arrisco a dizer que entre eles tem a desobediência do próprio povo. Nós, independente da religião, nós fomos feitos por Deus e Ele é a nossa referência. E nós esquecemos essa referência. E não foi diferente na época de Faraó, quando os judeus estavam sendo escravizados. Alguém se levanta, alguém lembra de um Deus poderoso, um Deus que cuidava com todo carinho no passado, e agora, porque está em grande sofrimento, em grande agonia, alguém lembra disso. E o que é que faz? Senhor, tem misericórdia. Sim, nos perdoa os pecados, perdoa o pecado da nossa nação, perdoa o pecado dos judeus. Eles esqueceram de Ti, eles esqueceram os grandes feitos do Senhor na sua vida. E agora a gente paga por isso, a gente sofre por isso. Tem misericórdia, nos socorre. E a Bíblia diz que Deus ouve o gemido do povo judeu e vem ao seu socorro. Levanta um homem que era judeu, né? Mas que tinha praticamente nascido e criado dentro do palácio de Faraó, para a libertação desse povo judeu. Quando chega, e eu acho que vocês já ouviram falar muito das pragas do Egito, quando chega ao ápice das pragas, ao ponto culminante das pragas, para convencer Faraó de deixar o povo sair, é que Deus então prepara já o seu povo, e é justamente nesse momento que acontece a Páscoa, quando Deus anuncia para Faraó, para Moisés, para que Moisés anuncie ao povo que durante aquela determinada noite o anjo da morte iria passar para mostrar a Faraó que Faraó não era Deus, que Faraó era apenas um homem como outro qualquer, que tanto se intitulava Deus. Ele precisava entender que ele era apenas um como o outro, dependente da mesma graça, da mesma misericórdia e da bondade de Deus. Então, Deus anuncia a vinda do anjo da morte, que iria passar sobre a terra para eliminar, para matar todos os primogênitos, todos os primeiros filhos machos, tanto de seres humanos como de animais. Todos seriam mortos. Então, para que o povo de Deus fosse identificado e o anjo da morte visse a marca de Deus na vida dos judeus, Deus manda sacrificar um cordeiro. E o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta, logo da porta da frente, para que quando o anjo da morte, da parte de Deus, passasse no meio do Egito, e deveria passar entre os judeus também, e encontrasse a marca do sangue do cordeiro, ele então não entraria ali, não mataria ninguém daquela casa. E aquele cordeiro que foi morto, ele seria assado, seria dividido em parte, de todos ali da família comeriam, já preparados para no dia seguinte bater em retirada. Então, Páscoa, na verdade, significa no hebraico passar, ou pessá, que simboliza a passagem do anjo de Deus por sobre todo o seu povo e guardando o seu povo da morte.
Tá? Páscoa é isso aí. A gente hoje vive uma Páscoa completamente diferente do passado. E o verdadeiro significado da Páscoa? O verdadeiro significado é a passagem de Deus. É uma passagem e Deus não vê em nós o pecado, porque o sangue do Cordeiro ele serviu como uma abóbada, como algo que pudesse impedir, entre aspas, que nada foge ao conhecimento de Deus. Que Deus não pudesse ver o pecado do povo por causa do sangue do Cordeiro e por causa disso não punisse o povo por causa do seu pecado. Então, Páscoa é passagem, a passagem por cima de tudo isso e o livramento do seu povo. E como se comemora a Páscoa? Bom, aí que tá. A gente vê tanta coisa acontecendo, né? Um tempo passa e as receitas que a vovó deu lá no passado sofrem alterações e aquela receita espetacular da vovó começa a ser colocado em prática no dia de hoje, completamente diferenciado. Aquele doce que era uma coisa do céu, de repente fica um negócio misericórdia. Né? Só a fome para obrigar a pessoa a comer aquele quitute que a vovó fazia com tanta delicadeza e com tanto sabor, dado as misturas. A Páscoa era comemorado com pão sem fermento. Imagina aquele trigo amassado, sem fermento nenhum, jogado naquela tigela de barro e com um beiju, com um biscoito. Era aquilo. Não tinha sal, não tinha açúcar, não tinha fermento. Não tinha nada disso. Era aquilo dali. Tá? E acompanhado da carne do cordeiro e também, acreditem, não tem nada a ver com doce. Não tem nada a ver com coisas gostosas. Mas era acompanhada com ervas amargas. Eita. E essa até hoje é a comemoração. Os judeus comemoram assim. Mas no Ocidente. Há alguma restrição de alimentação, do alimento na Páscoa? Vamos ainda continuar aqui nessa questão do como é que se diz? Da comemoração. Da comemoração. Hoje se comemora com o quê? Hoje é um monte... Tem coelhinho? Coelhinho? Tem um coelhinho? Porque é o que nós... Eu, desde pequena, só vejo esse coelhinho, né? Bonitinho, passando com um monte de ovinho. Eu não dá nem para entender o que tem esse significado de coelho e ovo. Eu estou brincando com essa questão. Mas é um assunto sério, a gente brincou. É uma questão muito mais séria do que nós pensamos. Olha, gente, se Deus mandou fazer essa comemoração com pão asmo e com ervas amargas, quando eu coloco minha mão para alterar isso aí, e que a alteração não seja tão significativa, não é tão aberrante o meu pecado diante de Deus. Mas espera aí, se Deus mandou festejar com ervas amargas e eu coloco justamente um chocolate, você não acha que é uma transgressão absurda à obra de Deus, à ordem de Deus, ao que Deus mandou fazer? E é o que a gente vive. A gente vive justamente na contramão de Deus e batendo contra Deus, achando que podemos ultrapassar Deus e seguir o nosso caminho e Deus ficar aos pedaços para trás. Mas não é bem assim. Nas mínimas coisas que nós vivemos aí, com toda a nossa liberdade, quase que, ou acima da libertinagem, está a grande desobediência. Nós vivemos sempre em completa desobediência. Você pode ver no supermercado, está cheio de ovo de Páscoa pendurado. Vamos comemorar a Páscoa. Que Páscoa comemorada com chocolate? Aonde isso? Só no Ocidente, só aqui entre nós, que somos seres que sempre buscou se esconder de Deus e quando sai da toca é para querer, atingir Deus com desobediência. Não tem nada a ver com Páscoa, não tem nada a ver com... Aliás, coelho não tem nada a ver com Páscoa, não tem nada a ver com coelhinho. Se alguma coisa tem a ver
com a Páscoa seria um cordeiro sendo assado, sendo morto, e você poder participar ali, mas isso é coisa dos judeus, não nos pertence. É só agradecer a Deus pelo que Deus fez por nós, né? Porque na verdade, Jesus Cristo, como disse João Batista, é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando esse sangue de Jesus foi derramado na cruz, e nós aceitamos esse sangue como expiação pelo nosso pecado, como o passar por cima dos nossos pecados e ver o sangue de Jesus na nossa vida, esse sim é o verdadeiro significado da Páscoa, a libertação, o livramento, a proteção de Deus sobre a nossa vida. Então a gente tem que agradecer, a nossa comemoração é agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós, vivendo a vida de piedade, vivendo a vida de seriedade, de honestidade, procurando não se envolver com o pecado, que significa santificação, se afastar ao máximo das coisas vulgares, obscenas deste mundo, indecentes deste mundo, das coisas pecaminosas, e nos envolver com Deus. Isso é comemorar a Páscoa. Não comer chocolate. Todo mundo faz tudo ao contrário, né? Sim, a maioria. Nessa época se faz jejum, não se come carne. Aí quando passa isso aí, enche o bucho. Aliás, nem passa, né? Durante a Páscoa se enche o bucho, se enche de guloseimas, de doce, disso aí. E depois que passou a Páscoa vai se viver de volta a prostituição, a mentira, o roubo. Eu não vou dizer a corrupção, porque a corrupção está no sangue do brasileiro. A corrupção, vou só acentuar. E tantos outros pecados que seriam mais do que suficientes para permitir que o anjo da morte passasse sobre nós e tirasse o nosso fôlego de vida. Aí, como o senhor está falando, então vamos tirar mais uma dúvida. Há alguma restrição na alimentação, no alimento que você come? Porque as pessoas separam o dia da Páscoa e ali pode comer alguma coisa, não pode, tem esse negócio, tem que comer isso, não pode comer aquilo. Alguns fazem respeito àquele momento em que Jesus é levado como se fosse um bandido, julgado como se fosse um criminoso, né? Sacrificado, torturado como se fosse um prisioneiro de guerra e em seguida é levado à morte. Então, em respeito a isso, nesse dia não se come carne, mas se come peixe. Peixe é um animal que vive e que respira, né? O consumo de peixe é exacerbado nessa época. É um animal e carne de peixe é carne de peixe. Não é carne vermelha, mas é carne de peixe, né? Não tenho nada contra, tá? Mas eu não tenho restrição, não faço restrição a alimento nenhum, porque não tem nada na Bíblia que nos dê respaldo para eu deixar de comer isso ou aquilo. Isso não vai me fazer mais santo, não vai me fazer mais agradável a Deus, uma vez que não basta apenas eu deixar de comer carne na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, passou esses dias, eu volto a gandaia. Viver uma vida totalmente de pecado, então, né? Qual o valor disso na minha vida? São cerimoniais. Eu não vivo de cerimoniais. A minha vida é entregue ao Senhor, é entregue a Deus. Então tem que ver toda a minha vida, não só momentos, épocas especiais, mas todo momento da minha vida deve ser consagrado a Deus e procurar viver uma vida de integridade, buscando me aproximar o máximo do conteúdo desse livro preto que é a Bíblia Sagrada. E quando eu falo Bíblia Sagrada, é Bíblia Sagrada. Eu não estou me referindo à Bíblia de crente, Bíblia de espírita, Bíblia de católico, Bíblia... Não, a Bíblia. Me refiro à Bíblia, aos mandamentos divinos. Então, se eu quero agradar a Deus, não é apenas evitando comer isso ou aquilo. Tem tanta gente que evita por natureza porque não tem como comprar, principalmente nos nossos dias. Então isso, ao invés de eles poderem comprar um filé, ou um contrafilé, ou uma carne boa para comemorar, eles não podem porque não tem dinheiro, eles estão santificando as vidas, porque estão passando fome, não tem nada a ver. Né? Então, vai muito além disso. Agradar a Deus, vai muito além de deixar de fazer e eu fazer alguma coisa. Então tirou todas as minhas dúvidas. Tirei mesmo? Tirou. Que bom.
Eu espero ter tirado a dúvida de alguns, porque eu procurei ser bem simples, sem teologizar, tá? Sem trazer aqui à tona os termos teológicos, porque isso não nos convém. A gente está aqui para ser bem transparente. Tá? Então Páscoa é isso. Páscoa é louvando a Deus pelo que Ele fez por nós lá na cruz, pelo que Ele fez pelos judeus lá na saída do Egito, na época do livro de Êxodo, né? E o que Ele tem feito por nós até hoje, através da morte de cruz, através do derramamento do Cordeiro de Deus, que esse sim tira o pecado do mundo, mas tira o pecado daquele que entrega o pecado para Ele. Ele não arranca o pecado de nós pela força. Nós é que precisamos entregar a nossa vida pecaminosa a Ele transformar, tirar tudo o que está ligado ao pecado em nós e não deixar a sua presença durante todo o tempo da nossa vida, até que Ele venha consumar todas as coisas. Então, tirou nossas dúvidas. E o trem? E olha o trem. E o trem vai convidar, né, o pessoal aí que está assistindo agora, que não é inscrito, que não faz parte da nossa família. Se inscreva no canal. Você entendeu? Tem alguma dúvida? Isso, escreve lá, não comenta lá alguma dúvida. E quem sabe a gente dá uma passadinha por lá no canal dela. Aí, eu não sei onde é que fica. Né? A gente vai lá e responde para você. Então, tirar as dúvidas. Se né? for preciso termos teológicos, a gente usa. Mas a gente quer ser bem transparente, que você entenda com toda clareza tudo isso que a gente já falou aqui, tá bom? Então, ó, como agora eu posso apertar, aperta o sininho. E eu puxo a buzina do trem. Eita, nós! Aperte o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para poder também estar tirando dúvidas das pessoas, que muitas pessoas não sabem o verdadeiro significado da Páscoa. E qualquer pergunta que você queira fazer a respeito desse assunto ou de outros, em relação às coisas relacionadas, ligadas a Deus, pode, de repente, escreve lá, faz um comentário no canal dela, que eu respondo com carinho, tá? Respondo com todo carinho, tá bom? Então, beijo forte no seu coração e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus permitir. Então, beijo, família! Beijo, tchau, família! Tchau. Beijo no coração de todos! Bye, bye! Fiquei sozinho aqui,